Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui para estudarmos a doutrina espírita e um tema bastante interessante, como todos os temas que envolvem o ser humano, é interessante. E nós devemos, à luz da doutrina espírita, aprofundarmos o máximo para que possamos nos compreendermos. A doutrina espírita é uma doutrina, uma ciência que nos leva a uma busca de compreensão de nós mesmos, compreensão do ser humano. Então, o nosso tema é como se libertar da culpa. Quem dentre nós que nunca sentiu culpa por alguma coisa? Quem que nunca sentiu que fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa e que se sente culpado? E que se martiriza por aquilo que fez e não gostaria de ter feito. Quando isto acontece conosco, fazemos alguma coisa que nos arrependemos, a gente se sente culpado e começamos a pensar: poxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter cometido este ato, eu não deveria ter... Eu estou em regime, acontece muito, né? A pessoa está num regime alimentar e, de repente, um dia lá ela está meio injuriada e ela pega um pote de sorvete e detona um pote de sorvete. Depois ela começa a pensar: puxa vida, eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter comido tudo isso, eu deveria ter tido um pouco mais de controle, perdi todo o meu trabalho que eu venho fazendo esses dias todos. Ou quando há uma discussão com o namorado, com o parceiro, com a parceira, com alguém, e a pessoa se arrepende, fala: não deveria ter feito, coitado da pessoa, eu a maltratei, e começa a se sentir culpado. Isso é comum na nossa sociedade, conosco, e por mais que a gente não gostaria de se sentir culpado, a gente acaba cedendo, porque a gente acaba se punindo por algum motivo, de alguma forma. A origem da culpa. A neurociência, eu vou pedir desculpa porque houve um probleminha lá e não conseguiram transmitir a imagem dos dados que nós estamos falando. A neurociência, simplificando, diz que a culpa é o efeito causal na pessoa. É o efeito causal na pessoa. Diferença entre o que ela acha que deveria fazer ou não fazer. Ou seja, afetada por este sentimento, começa a levantar hipóteses. Normalmente, a culpa, surge a partir do reconhecimento de responsabilidade, pelo ato, né? Por ter feito ou deixado de fazer algo, e se arrependido, surge então a culpa. Se não há arrependimento, não vai se sentir culpado. Eu estava conversando com uma pessoa esta semana, e ela narrando para mim uma série de questões que ela vem praticando. E ela disse para mim, eu perguntei: como que você está se sentindo com essa prática, com essas suas atitudes? Ela: estou sentindo bem, feliz. Falei: então tudo bem. Isso deveria ser sempre assim, né? Então tudo bem. Mas será que está tudo bem? Aí ela vira para mim e fala assim: eu estou ficando preocupada, é porque eu não estou sentindo culpa. Eu não estou sentindo culpa. Eu falei: mas se você não está se sentindo culpa, e daí? Por que eu falei com ela desta forma?
porque nós temos a certeza que a lei de Deus está na consciência de cada um de nós. E se a minha consciência não diz que eu estou errado, para mim, não estou errado. Mas tem coisas que vai de encontro aos bons costumes, à moral. Sim. Mas para aquela pessoa que o pratica, ela ainda não entendeu isto. E não adianta eu forçar ela para que ela entenda, porque ela não vai entender, não está registrado para ela. É igual a criança que não entende determinadas questões, não adianta eu forçá-la a entender, porque ela não vai entender. Porque ela entende do jeito que ela entende. Então, o mais importante quando nós deparamos com a situação desta natureza é eu começar a pensar, poxa, eu preciso trilhar a minha relação com esta pessoa por outros caminhos. Eu preciso orientá-la, para que ela compreenda as coisas e comece a sentir culpa, ou não culpa, mas comece a sentir o efeito da lei de Deus na consciência. Ela começa a se ater com a própria consciência. E para isso ela precisa de esclarecimento, porque ela não está sentindo. Ela ainda não sabe que o que ela fez de errado é errado. Para ela é certo. Então não adianta eu falar errado, errado, errado. Ela não vai admitir. Então nós temos que ter uma visão um pouco mais clara de como lidar com as pessoas, e nós não vamos conseguir resultados se nós forçarmos a barra com as pessoas. Nós precisamos esclarecer. Esclarecendo, ela passa a compreender e ela começa a entender a lei de Deus nela mesma. Porque a lei de Deus, a beleza da lei de Deus é exatamente por isso, porque ela está na consciência de cada um de nós. E nós respondemos. E ela é bonita por quê? Porque para mim ela é de uma forma, para o outro ela é de outra forma. Ah, mas a lei de Deus muda? Não, ela não muda, mas o meu entendimento muda. E isso é que faz com que ela seja mais bonita, né? Maravilhosa, porque ela atende a cada um de nós em qualquer estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Continuando. Até que uma atitude seja tomada, a pessoa culpada dificilmente consegue se livrar do mal-estar emocional. O sentimento pode ser tão intenso que começa a impactar o seu corpo. E aí surge insônia, enxaqueca, problemas digestivos, náuseas, dentre outros. E estes são os sintomas mais comuns. Então, são vários os sintomas que a culpa pode provocar na pessoa. A gente não tem ideia disso. Às vezes vai no médico, o médico fala, não, você não tem nada. Mas ela tem um sentimento de culpa que faz com que ela provoque sintomas que é desagradável para ela, que causa um mal-estar, que causa incômodo para ela. Mas o médico, ele pesquisa o orgânico e ele não percebe, a não ser que seja que ele vai pesquisar as questões mentais, psíquicas, emocionais, espirituais, mas muitas vezes ele não faz isso. E aí ele fala, você não tem nada, mas a pessoa está sofrendo e vivendo situações de dor, de angústia, de estresse, de enxaqueca, de insônia. E aí a causa, muitas vezes ela vem no centro espírita e o atendimento fraterno, a orientação espiritual, começa a mostrar para ela que o sentimento de culpa está fazendo com que ela se encolha, com que ela fortaleça nela este mal-estar, porque ela entra num processo de punição a si mesma. Ela entra num processo em que ela precisa dar uma resposta para ela mesma, não, eu errei e eu não mereço
Porque é muito interessante, nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, que muitas vezes a pessoa não sabe por que ela sente culpa de determinadas coisas tão simples, ou de determinadas coisas que surgem na vida dela, ela fala, de onde que vem isso? E ela não sabe. A psicologia muitas vezes não sabe, a psiquiatria também não. As pessoas, os profissionais da saúde não sabem, porque muitas vezes a origem está no passado espiritual. Mas continuando sobre as consequências que fala para nós a neurociência. Em todos esses cenários, o estresse e a ansiedade são estimulados. Se for persistindo, vai estimulando o estresse, a ansiedade, a angústia, o sofrimento. A preocupação contínua e quase imbatível é uma das características da culpa. Ela está sempre preocupada com aquele ato, com o que ela fez, com o resultado do que ela fez, com o que a outra pessoa está pensando dela, com o que a outra pessoa, suposta vítima, está sentindo e enxergando nela. Ela está preocupada com isso tudo muitas vezes. É uma das características da culpa, essa preocupação constante. Além de provocar inquietação, também causa baixa autoestima, dúvidas, vergonha do ato. Eu não deveria ter feito. Quando ela vê alguém que ela admira, que ela gosta, ela se sente incomodada, porque ela começa a sentir vergonha do ato que ela praticou. E aí é realmente um sofrimento e muitas vezes muito desagradável. Está dando para ver lá, né? Consequências. Muito obrigado pelos técnicos, o esforço dos técnicos lá. Melhorou, porque aí vocês vão acompanhando o que eu estou lendo e falando aqui. Em certos casos, como quando se sente culpa pela morte de alguém e ter sobrevivido. São características do que acontece na nossa vida e às vezes a pessoa se sente culpa e vai levar essa culpa às vezes para a vida inteira. Ela sobreviveu, alguém que estava com ela no veículo, ou alguém que ela atropelou, ela se sente culpada. E aí, esta culpa, se ela não fizer um tratamento psicológico, psíquico, espiritual, ela não consegue se libertar da culpa. Ela pode, inclusive, desencadear condições como depressão, medo, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. E ela não sabe. Muitos profissionais da saúde não sabem, mas desencadeia. Nós temos a certeza e deparamos com pessoas que trazem isso no íntimo, no fundo do seu coração, e sofrem muito. E ela vai carregando essa culpa por muito tempo. Eu vou pedir a vocês para ir passando para mim aí, se possível, tá? Muitas pessoas se consideram profundamente culpáveis, porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Eu cometi um ato que eu penso que eu não deveria ter cometido, e aí eu escuto o que as pessoas falam. As pessoas me acusam, criticam, ou falam comigo, não, isso não tem problema. Isso é normal, o que você fez, não tem problema. Isso, a pessoa merecia, mas quando eu estou sozinho, eu olho para a pessoa, ela não merecia o que eu fiz. E aí a culpa pode ir se intensificando. E a gente pensa que trocar ideia, falar com as pessoas sobre o que eu estou sentindo,
principalmente numa situação dessa de culpabilidade, que isso vai solucionar a questão, muitas vezes vai agravar ainda mais. Por isso que é importante eu procurar um atendimento profissional ou atendimento fraterno na casa espírita, porque fraternalmente os atendentes irão me aconselhar à luz da doutrina e do Evangelho, de uma forma fraterna, amorosa, compreensiva, entendendo que eu sou um ser humano que também erro, sem me culpar, sem me acusar dos meus atos e dos meus erros. Por lhes faltar independência, porque são pessoas muito dependentes do outro. Ele precisa da aprovação do outro. Ele precisa que as pessoas aprovem os seus atos, as suas atitudes, as suas práticas. E isso tem origem também. Particularmente, isso tem origem. E a gente vai falar um pouquinho. Nem sempre naquele momento estão em condições de julgar seu próprio comportamento. A pessoa que se sente culpada, pensamento e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. Essa dependência, é muito séria essa dependência de muitas pessoas. Elas são tão dependentes que não conseguem caminhar sozinhas, não conseguem tomar decisões sozinhas, não conseguem resolver seus próprios problemas, seus conflitos íntimos, muito menos, não conseguem dar um passo sem a orientação do pai, da mãe, do terapeuta, ou do médium, ou de alguém, porque são dependentes. Muitas pessoas trazem essa dependência, ou mesmo a culpabilidade, ampliando um pouco mais o sentimento de culpa, ela traz a culpabilidade de outras vidas. Ela traz isso implícito, registrado no seu corpo espiritual. Quando ela reencarna e começa a vivenciar as experiências deste momento, isso começa a aflorar em algum momento. E isso vai aflorar muitas vezes lá na infância. Na infância, nos processos educacionais, nas orientações dos pais, na forma como os pais orientam os filhos, ele pode fortalecer este sentimento de culpa que a pessoa traz de outras épocas, de outras encarnações. A insegurança, a dependência, os pais, muitas vezes, na forma como conduz os filhos, vai recalcando ainda mais este espírito, este filho, e fazendo com que ele se torne ainda mais dependente, em que ele se torne mais ainda culpado por qualquer coisa, por qualquer situação. Ele se culpa por tudo, porque isso começa a aflorar de tal forma que ele acha que ele não é merecedor de ser amado. Uma das coisas que a gente tem aprendido no atendimento a pessoas é que muitas vezes a pessoa, trazendo de outra vida, ou mesmo que este sentimento surge da vida presente, a pessoa, ela em algum momento, ela registrou na vida dela que ela não é merecedora de perdão, de ser amada, de ser cuidada, amparada. Eu não mereço. Não, eu não mereço. Por quê? Porque eu sou ruim demais. Aí tudo que ela faz, ela acha que está errado e que vai gerar problema, preocupação para os outros, prejuízos para o outro. Porque isso está implícito nela. E ela não consegue se libertar disso facilmente, ainda que seja adquirido nesta encarnação. Porque se registrou, e tem uma autora
ela chama, é uma autora francesa, ela tem um livro que chama As 5 Feridas do Ser Humano, ela chama Lise Bourbeau. Ela não é espírita, mas ela é pesquisadora do ser humano. E ela fala que ela pesquisou milhares de pessoas que neste aspecto. E ela percebe que quando a pessoa é rejeitada, principalmente na infância, de 0 a 4 anos, ela fala de 0 a 4 anos, é rejeitada, a pessoa se sente rejeitada, abandonada, e ela começa a desenvolver este sentimento. É porque eu não mereço, é porque alguma coisa eu fiz e sou culpada por alguma coisa. Ela nem sabe do que é, mas na cabeça dela ela é culpada por alguma coisa. E foi motivo rejeição, motivo acusação. Alguma coisa aconteceu na vida dos pais, por exemplo, e eles acusam o filho pequeno, dizendo para ele que a culpa é dele. Então são coisas simples que às vezes a gente faz com os nossos filhos, que nós estamos conduzindo eles num processo de sofrimento que pode perdurar por toda a vida, por toda a encarnação presente. E ele precisa de atendimento, de orientação, precisa que se faça um trabalho com ele para que ele se liberte desta situação. Identificando a culpa. É fundamental identificar e compreender o sentimento de culpa, para que seja possível fazer algo a respeito dela. Não há problema algum em assumir os seus erros e aceitar que você, assim como muitos outros, tem atitudes das quais se arrepende. Na verdade, o reconhecimento é uma atitude corajosa. Reconhecer que errei. Todas as pessoas erram. Você não é a exceção. Não somos perfeitos. Somos espíritos milenares. Nós temos várias experiências vivenciadas ao longo da nossa existência espiritual. E muitas vezes cometemos vários erros e estamos trazendo estas experiências para a vida presente. E por isso cometemos erros. Mas eu preciso ter humildade para reconhecer que eu sou um espírito imperfeito. E muitas pessoas não têm humildade, muitas pessoas é perfeccionista. A pessoa que se culpa com frequência, ela é muito perfeccionista, ela não pode errar. Ela é orgulhosa, ela não tem humildade, ela não pode errar. Eu errar? Eu? Ela não aceita que erra. Então é preciso que tenhamos humildade. Não adianta, nós não somos perfeitos. Nós somos espíritos que estamos em busca de perfeição, em busca de evolução. Estamos aprendendo com a vida. E precisamos vivenciar a vida. Os momentos, embora às vezes dolorosos, difíceis, que a vida nos oferece, nós precisamos vivenciá-los. Vivenciar os momentos que a vida nos oferece é aproveitar a oportunidade da reencarnação e aprender com ela. Errar não é tanto problema, como eu conduzo os meus atos de erro, de deslizes, de falhas, é o grande problema. Errar, reconhecer, refazer, mudar o rumo é nobre, é valoroso, porque nós erramos. Se aprendermos com o erro passa a ser benéfico para todos nós. Este sentimento, culpa, pode ter sua origem nesta vida ou em épocas anteriores. É o que nós falamos. Pode ser desenvolvido aqui na encarnação presente, socialmente, no contato com outras pessoas.
surge da relação com essas outras pessoas, com seres vivos, até com os animais, com as plantas, com a natureza. Quando nós fazemos alguma coisa que está contrária aos bons princípios com relação à natureza, nós nos culpamos. Eu não deveria ter feito isso. E o orgulho vem à tona. Se somos orgulhosos, o que as pessoas que vão ver estes meus atos vão pensar de mim? É orgulho. É achar que eu não posso errar. Eu posso errar. Eu não deveria errar, mas eu erro. Por quê? Porque eu estou vivo, estou vivenciando experiências, estou no caminho da evolução. Então cometo erros. Surge da relação com outras pessoas e seres vivos, principalmente na fase infantil. Como eu citei, a Laís Borbot, de 0 a 4 anos, alguns outros profissionais falam de 0 a 7 anos, mas pode surgir a qualquer momento da nossa vida, porque às vezes isso está registrado no nosso perispírito, na nossa condição espiritual, e aí surge um gatilho que desperta este sentimento em mim, e aí ele desabrocha quando eu menos esperava. Então eu erro. Muitas vezes está ligado ao desejo de ser perfeito. No processo educacional, muitas vezes a culpa é usada com finalidade manipulativa e tem reflexos em quase toda a vida da pessoa. Finalidade manipulativa. Não pode cometer determinados erros, porque senão nós vamos queimar no fogo eterno. É prática manipulativa. É tentar pressionar a pessoa de qualquer forma para que ela faça aquilo que eu acho que ela deva fazer. E muitas vezes essa atitude, embora nós sabemos que as intenções possam ser boas, muitas vezes essa atitude eu estou cerceando a liberdade de expressão da pessoa. Ela não vai crescer. Ela vai crescer, ela vai desenvolver a encarnação presente oprimida, sem liberdade para crescer, para expressar o que ela realmente é. A proposta nossa é reencarnar, expressar o que eu sou e corrigir o que estiver errado. E aprender com a vida, com a experiência da vida, e retornarmos ao plano espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Mas se eu não tiver liberdade de ser o que eu sou, eu não vou conseguir expressar o que realmente sou, até para que os professores, os educadores, os tutores, os nossos pais possam nos corrigir, nos orientar. Se eu não expresso, eles vão corrigir o quê? Não tem nada para corrigir, ele é bonzinho, ele fica quietinho ali. E eu não consigo viver o que eu vim para viver. Eu vim para viver, viver a vida, amplamente viver a vida. Muita gente não gosta quando eu falo isso, mas nós viemos para viver a vida com liberdade de expressão, viver amplamente. Não esquecendo o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Que cada ato, cada situação da minha vida, eu tenho responsabilidade por ela. E preciso me responsabilizar, né? No processo educacional, muitas vezes, a culpa é usada com finalidade manipulativa e tem reflexos em quase toda a vida da pessoa. Eu conheço situações em que a pessoa está com quase 50 anos nesta encarnação e carrega opressão, culpa por determinada situação cometida lá na infância. E os pais a oprimiram,
pressionaram para que ela se encolhesse, e a pessoa é totalmente oprimida. Poderia ser muita coisa, porque ela tem potencial para isso, como todos nós temos. Mas nós vivemos num sistema de opressão, em vários aspectos, até mesmo religioso. Tem que ser bonzinho, tem que fazer caridade de qualquer forma. Sim, nós precisamos fazer caridade, porque tem muita gente precisando da caridade que possamos fazer, mas não, eu não tenho, eu preciso fazer. E quando eu tiver consciência de que devo fazer e o que eu devo fazer, eu vou fazer. Pode ter certeza que vou fazer. Porque a minha consciência, o meu aprendizado, a minha evolução, a minha compreensão vai dizer para mim: eu posso fazer, então devo fazer. Aí sim, porque a minha própria consciência vai me dizer que este é o caminho, é o melhor caminho. Mas quando eu começo a receber pressão para fazer coisas que eu ainda não entendi, eu ainda não compreendi, eu vou encontrar dificuldade para fazer e muitas vezes vou fazer mecanicamente, sem sentimento, sem expressão. Que pouco resultado vai ter para a pessoa e para mim também. Libertando-se da culpa. Em qualquer situação, reflita sobre o motivo pelo qual se sente culpado. Quais pensamentos surgem durante o sentimento de culpa? Em que situações surgem? Como você reage a eles? Quais as consequências que você está sentindo neste momento com relação a este sentimento de culpa? Se permitindo sentir tristeza, devemos nos permitir sentir tristeza pelos nossos atos. Puxa, ainda faço isso? Preciso aprender mais, preciso evoluir mais, preciso mudar o rumo da minha vida. Preciso pesquisar mais, buscar orientações que possam me ajudar a vencer esta situação que eu ainda carrego comigo. Sentir tristeza pelo ato cometido, se arrepender, mas evite o pessimismo. Quando nós começamos a ficar pessimista, poxa, eu não melhoro nunca, eu sou a pior pessoa da sociedade, eu não mereço ser amado, eu não mereço perdão. Isso é pessimismo. Eu ainda cometo estes atos, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho e daqui a pouquinho não os cometo mais, porque eu estou buscando me transformar. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço em domar as suas más tendências. É o aprendizado que o Espiritismo e o Evangelho nos oferece, e aí eu vou me transformando. Se eu estou neste caminho, pode ter certeza, em dado momento, eu vou me transformar. E aí não cometerei mais estes atos, estes erros, mas ainda é uma experiência desagradável, negativa, mas paciência. Vou procurar não repetir mais estes mesmos atos negativos. Não transfira a culpa para os outros, assuma a responsabilidade. Eu disse que a gente ia falar de responsabilidade. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por todos os nossos pensamentos. Nós somos responsáveis. Ser responsável, se responsabilizar pelos próprios atos é diferente de culpa. Culpa é sentimento. Responsabilidade, responsabilizar pelo ato, é você reconhecer que não foi uma boa e reconhecer que precisa mudar. Fazer aquelas reflexões que falamos anteriormente. Eu preciso mudar. E eu vou mudar.
Isto que eu causei com meu ato é responsabilidade minha. O que eu posso fazer para mudar? Eu preciso fazer essas reflexões, porque se eu não faço essas reflexões, eu não consigo a mudança que eu preciso fazer. E eu começo aprendendo a perdoar eu mesmo. O perdão é uma ferramenta importante para restaurarmos a autoestima. Eu me perdoo. Eu sei que eu ainda sou imperfeito. Eu sei que eu ainda cometo falhas, erros. Mas eu espero que algum dia eu não os cometa mais, pelo menos estes que eu estou repetindo. Isso é perdão. É o reconhecimento. Não é simplesmente está tudo certo, está tudo bom, é assim mesmo. Não, eu ainda os cometo. Mas eu sei que eu sou um espírito imperfeito, um espírito milenar, que eu estou reencarnado exatamente para o meu aprendizado, para transformar a minha vida e me melhorar. O perdão é importante para restaurar a autoestima, a fé e seguir em frente. Seguir em frente, viver a vida que Deus me deu. Mesmo que eu cometa erros, que eu tenha falhas, eu preciso seguir em frente. A onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós. Como diz o Márcio, na hora que eu cheguei, vós sois deuses, nós somos deuses, disse Jesus. Sim, nós trazemos em nós uma centelha divina e Deus está em nós. Nós precisamos evidenciar esta natureza divina para que ela se fortaleça-nos nesta nossa caminhada. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e tem 13. É o primeiro parágrafo. Esta indulgência, porque quando eu começo a me olhar com este olhar de perdão, de compreensão de mim mesmo, com indulgência para comigo mesmo, para com os meus atos, sem me culpar por tudo, assumindo a responsabilidade que eu tenho pelos meus atos, pela minha vida, eu começo a olhar o outro também com indulgência. Porque eu começo a percebê-lo como meu irmão em evolução, que ele também está no caminho da evolução. Ele também deixará de cometer tantos atos que não deveria, como eu estou cometendo. Nós estamos juntos nesta caminhada. Por isso que as pessoas falam, estamos juntos. E precisamos afirmar isto verdadeiramente na prática. Estamos juntos, caminhando juntos, evoluindo juntos. Então, quando eu compreender, quando eu olhar para o meu irmão que comete falhas, eu não o acuso. E quem sente culpa, ele acusa. Ele acusa com muita frequência. Por quê? Porque ele precisa validar o seu sentimento de culpa. Ele precisa olhar para o outro e falar, ele também comete as mesmas falhas ou falhas parecidas. Aí ele aponta para justificar os seus atos, os seus erros, o seu sentimento de culpa. Então, quando nós nos perdoamos, por isso que as pessoas falam muito na casa espírita, nós precisamos aprender a nos amarmos primeiro. E é isso. É com esta reflexão. Eu começar a entender que sou espírito milenar e que eu preciso de perdão, de compreensão, de apoio,
para continuarmos a nossa caminhada juntos. Neste sentido, nós vamos caminhando em busca de superar o sentimento de culpa. Com esta reflexão, embora superficialmente, a nossa reflexão é superficial, mas ela é muito mais profunda, principalmente quando nós começamos a refletir sob a ótica da doutrina espírita e do Evangelho, porque nós nos compreendemos como espírito. Eu sou um espírito imortal. Aí ela se torna mais profunda ainda, porque eu começo a compreender que a minha trajetória não é de hoje. São várias experiências vivenciadas e que eu preciso me ajustar perante as leis do nosso Pai Celestial, que está na consciência de cada um, como falamos ainda há pouco. As leis de Deus estão na nossa consciência. Por isso que eu disse que ela é maravilhosa, as leis de Deus. Então eu preciso me reajustar, porque lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem uma pergunta que os espíritos que Kardec faz aos espíritos: o que é lei de Deus? Ou o que é lei eterna? Ele fala que lei eterna, ou lei de Deus, é a lei divina, lei de Deus, é a lei da natureza, a única verdadeira para a nossa felicidade. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, por isso que na nossa caminhada evolutiva, na nossa reencarnação, nesta trajetória, nós temos que nos atermos à lei divina, à lei natural da vida. E esse processo compreende em viver experiências, inúmeras experiências. E como não somos perfeitos, nós vamos cometer erros, falhas, e não precisamos nos culpar. Vamos apenas nos responsabilizarmos pelos nossos atos e compreender: preciso focar mais neste aspecto. É o aspecto em que eu preciso mudar a minha vida. E aí pode ter certeza que nós vamos nos mudando, nós vamos nos transformando. Com esta liberdade que nós estamos falando, o que eu preciso é viver, é agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade da vida. Nós, nestes minutos finais, nós gostaríamos de convidar a todos para que nós possamos eleger alguns minutinhos por semana, se possível por dia, do nosso tempo, para a gente sentar e conversar com Jesus. Quando estivermos nos sentindo culpados, quando estivermos nos sentindo depressivos, angustiados, ansiosos pela vida, ansiosos pelas questões do mundo, vamos sentar com Jesus, fechar os nossos olhos e falar com Ele: Mestre amado, eu estou abrindo meu coração para Ti, Senhor,
para que o Senhor possa entrar no meu coração e fazer morada. Trazer os bálsamos reconfortantes que eu preciso, os lenitivos que eu preciso para a minha paz, para vencer este sentimento de culpa, este sofrimento que me consome. Que os mensageiros celestiais possam encontrar as portas do meu coração abertas para entrarem e trazer estes bálsamos. E podem ter certeza que vamos nos sentindo mais reconfortados. Porque Ele está presente na nossa vida, porque Ele mesmo nos afirma: não vos abandonarei jamais. Estarei convosco até o último instante. Vamos dar a nós mesmos esta oportunidade de dialogar com Jesus. Abrir as portas da nossa casa mental, da nossa mente, para que Ele possa adentrar a nossa casa mental e fazer luz, e trazer luz para iluminar o nosso espírito imortal, que muitas vezes estamos caminhando nas sombras da ignorância, que ainda não compreendemos a nossa condição de espíritos, que ainda não compreendemos o amor, a grandeza do amor de Jesus para conosco. É alguns minutos apenas que Ele possa entrar na nossa casa mental e falar conosco, e trazer esta luz, iluminando, falando conosco, nos orientando para um novo caminho, uma nova transformação. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Está em João, no capítulo 8, versículo 3 a 11. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estudar um pouco mais da doutrina e do Evangelho de Jesus. Muito obrigado.